O fato de você não estar 100% feliz depois de ter realizado um desejo ou tomado uma decisão muito importante na sua vida, não significa que essa não foi a decisão certa. Fica aqui comigo, pelo amor de Deus, porque esse é um dos momentos mais delicados e que mais demandam energia da gente. Acho que a gente já veio de um processo de tomada de decisão que naturalmente já é um pouco desgastante. E aí, quando você finalmente toma aquela decisão, ou quando você finalmente realiza um sonho, como por exemplo, ir morar fora, encontrar uma pessoa legal, ou, cara, passar numa prova, você espera que já esteja extremamente feliz e realizado com aquele momento e que a partir daí vai ser tudo bem. Mas a verdade é que às vezes a gente precisa lidar com essa dualidade dos sentimentos que fazem parte de qualquer momento de transição. E aí a vida cobra no sentido de demandar se você de fato tá pronto para bancar a decisão que você tomou, para resistir à tentação de muitas vezes voltar atrás. Acho que em relacionamento, por exemplo, é uma coisa muito evidente, né? Às vezes você quer muito terminar. Quando você toma a decisão de terminar e você acha que você vai estar feliz, que você vai estar satisfeita com aquela decisão, a vida vem, cobra e vem te dando ali algumas sabotadas para que você volte atrás naquela decisão. Eu acho que não existe preto no branco, cada pessoa é um universo, mas é muito importante vigiar esse momento da transição, porque para voltar atrás é muito fácil. E eu acho que é muito fácil pelos motivos que a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje. Eu queria começar falando sobre a história do sapato. Pensa o seguinte, você, cara, queria muito comprar um sapato que você via numa loja e você achava lindo, e aí, quando você finalmente compra aquele sapato, você começa a andar, usar ele lá nos primeiros dias, e o sapato começa a dar bolha, começa a machucar seu pé, começa a, de alguma forma, se adaptar ao seu pé, ao seu corpo, que é diferente do meu e que é diferente de qualquer pessoa que compre aquele mesmo sapato. Os primeiros dias não são muito confortáveis, não são muito gostosos, mas você sabe, acho que isso é uma. Todo mundo concorda que a maior parte das vezes a gente precisa usar aquele sapato para ele ir se moldando ao nosso corpo e ficando um pouco mais confortável. A mesma coisa é o contrário, quando você já usou muito esse sapato e ele vai ficando desgastado. Ontem eu fui na academia com um tênis que eu amo, mas ele é muito velho. E a sola do tênis tá descolando e é uma coisa assim, não dá jeito, nem cola vai dar jeito naquilo ali. Ele tá velho, já não dá mais. Eu não consigo mais caminhar naquele sapato. Então um sapato que já foi muito confortável para mim, hoje em dia já também não é mais. Então tá na hora de circular, tá na hora de mudar, de comprar um novo, de doar. Então, acho que tanto quando a gente começa a usar um sapato novo, como quando esse sapato já está sendo usado durante muito tempo, isso gera um incômodo, isso gera um processo de adaptação. E aí o desafio está em resistir aos dias que esse sapato vai machucar, sabendo que em algum momento ele vai se adaptar ao seu corpo e você vai aprender a caminhar com aquele novo calçado. Na maior parte das vezes, isso não significa que você precise comprar um sapato novo. Significa que você precisa ter paciência para que seu corpo se molde a um espaço que agora é seu. Chegamos na etapa da história em que eu calço um sapato novo. Finalmente, depois de muito desejo e de muita resistência, chegou a hora da caixa ser aberta. Para quem tá chegando agora, oi, bem-vindo. Esse é o quadro do Medo ao Mundo, é um quadro onde eu tô contando a cronologia da minha história, sempre com o objetivo de você se enxergar através dela e coletar um pouco dos aprendizados que vieram pelo caminho para que isso de alguma forma te ajude a encontrar similaridades e se libertar das suas prisões também. Então, se você não escutou os outros episódios desse quadro, acho que vale dar uma voltada. Agora a gente está num momento muito importante da história. Finalmente, no episódio da semana passada, eu contei que a decisão foi tomada, a passagem foi comprada. No meu caso, o meu desejo, o meu sonho era dar uma volta ao mundo sozinha. Não sei qual é o seu,
mas o importante é que esse é um momento que a concretização do sonho se inicia. Então eu tô literalmente com um bilhete de avião comprado, uma passagem só de ida para o Panamá, que foi o primeiro país que eu comecei, e aí é quando a gente inicia essa enxurrada de emoção, aprendizados, desafios e coisas maravilhosas que vêm junto com a realização de um sonho. Bom, então eu terminei o último episódio falando que quando eu fui demitida eu acelerei muito esse processo de desfazer a minha vida no Brasil, porque eu sabia que muito facilmente o sistema iria me engolir, me atropelar, e eu não queria me decepcionar mais uma vez. Eu estava muito certa de que esse era o caminho. E eu queria trazer uma questão aqui importante, que é, nesse momento da minha vida, eu estava morando em São Paulo, trabalhando para a empresa que eu fui demitida, e eu estava namorando. Eu estava namorando um cara muito legal. A gente tinha um relacionamento muito bonito, de muita parceria. Inclusive, ele sabia que era o meu desejo, desde que a gente começou a namorar. Eu já comentava com ele que, eventualmente, eu queria viajar o mundo sozinha. Esse sempre foi um projeto solo. Eu nunca me vi fazendo ele com alguém do meu lado. Inclusive, quando eu penso hoje, quando eu coloco a minha vida no retrovisor, eu acho que eu não lutei tanto pela nossa relação, embora eu amasse muito ele e o relacionamento fosse muito maravilhoso, porque eu entendia que estar aos 27 anos me envolvendo com muita seriedade com alguém significava perante a sociedade que aquele provavelmente seria um compromisso de longo prazo. Seria a pessoa que eu iria me casar e que eu iria construir uma família. Só que antes de me casar e de construir uma família, eu ainda tinha um desejo muito latente em mim de dar a volta ao mundo sozinha. E eu não funciono assim com compromisso de longa distância. Pra mim é muito difícil e nem é pela parte de cara traição, querer pegar a gente, não tem nada a ver com isso. Eu realmente me sinto um pouco presa no sentido de, cara, falar todo dia e conversar toda hora e falar o que eu tô fazendo, o que eu deixo de fazer. Não existia esse tipo de pressão no nosso relacionamento, era uma coisa muito mais fabricada na minha cabeça, mas na época eu não tinha maturidade e não queria viajar ao mundo com prazo indeterminado, eu não sabia quando eu ia voltar, estando em um compromisso com uma outra pessoa que ficaria no Brasil. Então eu acho que de alguma forma essa ausência de batalhas para preservar aquele relacionamento vinha muito desse lugar de entender naquela época que eu tinha coisas a serem realizadas antes de me comprometer com alguma coisa de longo prazo. Então eu lembro que foi uma decisão muito consciente e de muita parceria entre nós dois. E talvez o que tenha me ajudado a tomar ela foi olhar também para o copo meio vazio nesse momento. Então, entender o que pior poderia acontecer com a nossa relação, para além de estarmos namorando ou não, era uma pessoa que eu não queria perder de jeito nenhum, eu queria preservar ela na minha vida. E se o meu desejo era preservar ela na minha vida, qual seria o pior cenário? Ela não estar mais. Ela se apaixonar por outra pessoa, ela entender que, cara, não fazia sentido a gente continuar sendo amigo e rompermos definitivamente qualquer tipo de amizade e relação entre nós dois. E quando eu olhava para a Manuela daquela época, eu sabia que mesmo nesse cenário, mesmo que uma pessoa que eu amasse muito definisse e eu ia respeitar que a gente não poderia mais ter nenhum tipo de relação, ainda assim teria valido a pena. Eu não estava disposta a abrir mão do meu sonho, do meu desejo por aquela pessoa, por aquele relacionamento. Eu não estava disposta a deixar de ir por medo dele se apaixonar por outra pessoa, como aconteceu. Hoje em dia ele namora e é super apaixonado e tem uma relação super saudável com outra pessoa também. Então, eu sei que às vezes a gente fica um pouco receosa de romper com relações que a gente sabe que de alguma forma nos privam de outras coisas, mas esse pensamento de escassez, de pensar, cara, e se ele se apaixonar por outra pessoa? Acho que é derrotado quando a gente coloca esse pezinho de, beleza, pode ser que ele se apaixone por uma pessoa, essa é uma possibilidade. Ainda assim, você tá feliz fazendo o que você tá fazendo? Se sim, ótimo.
E tem uma outra coisa que é, e se você se apaixonar por outra pessoa? E se eu me apaixonasse por outra pessoa? Eu tô indo pro mundo, você tá rompendo uma relação, você tá, cara, mudando de cidade, não sei qual é o motivo pelo qual você tá querendo tomar essa decisão. Mas ao invés de pensar só o que pode acontecer do lado do outro, pensa que pode acontecer de bom, de positivo do seu lado também. Pô, tem tanta gente legal no mundo, você é uma pessoa tão incrível, tem tanta novidade que chega na nossa vida quando a gente aprende a abrir espaço pro novo, que, cara, assim, o que mais poderia acontecer é você se apaixonar por alguém e outra pessoa se apaixonar por você. Acho que cada relacionamento cumpre a sua função necessária para aquele momento específico. E se a gente tenta se agarrar muito nessa ótica do para sempre, do compromisso, do que, cara, eu não posso deixar de fazer ou que eu não posso sacrificar perto daquela pessoa, a gente impede muito que a vida traga coisas que façam mais sentido para o nosso momento atual. Então, não se prenda assim em energias que talvez não vão de encontro com a pessoa que você é agora, que te impeçam esse fluxo de energia chegar. Tem uma outra coisa que eu percebo muito acontecer, que é, às vezes a gente fica refém das nossas próprias escolhas. Então a gente definiu lá atrás que queria fazer uma faculdade X e a gente, mesmo estando completamente triste e decepcionado, não quer sair da faculdade até ter o diploma em mãos. A gente disse sim para uma pessoa num altar ou aceitou namorar com uma pessoa aos 15 anos de idade, aquilo ali já não faz o menor sentido, mas a gente fica com essa mania e com essa pressão de querer fazer o negócio dar certo a qualquer custo. E veja, eu não estou falando aqui que a gente precisa corroborar com essa ideia de relações muito líquidas e muito vazias. Eu vou sempre militar pelo amor e pela persistência no amor, mas eu não acho que a gente pode ser refém das escolhas que a gente fez. Então, se existe alguma decisão que você tomou lá atrás e que não te faz bem depois de você passar por todo esse processo mental de tomada de decisão, de momento de vida, de prioridades, não deixe que essa decisão seja uma sentença, porque senão está sendo uma sentença contra você mesma. E nesse momento eu entendia que procurar um outro emprego em outra empresa, continuar morando em São Paulo, ou voltar para o Rio, continuar com aquele relacionamento, por mais maravilhoso que fosse, seria uma sentença com uma Manuela que não queria viver aquilo naquele momento. E quando eu projetava essa Manuela no futuro, eu via uma velhinha triste de não ter apostado naquele momento, com aquela abertura que a vida me deu, em ir atrás do que ela queria, do que ela sonhava e do que ela entendia que o momento pedia. Eu já tinha postergado muito essa decisão e quando isso tudo aconteceu, eu falei, cara, é agora ou nunca, vambora. E uma das últimas coisas que eu trouxe no episódio foi também a questão do meu pai, que era um peso muito grande pra mim compartilhar com ele esse sonho e quando eu compartilhei eu fui muito surpreendida com a resposta dele. Então agora a gente tá num momento que eu entreguei meu apartamento em São Paulo, coloquei todas as minhas coisas dentro de uma caixa, voltei pro Rio já com uma passagem comprada pra não ter volta e fiquei acho que uns 15 dias, 20 dias nesse processo de despedidas até começar a botar o pé no mundo. E no dia 13 de março de 2023, às 10 horas da manhã, o meu pai, na sua motinho, com o meu mochilão de 70 litros na época, eu tinha um mochilão de 70 litros nas costas e uma mochilinha de ataque de 30 litros na frente. Então eram 100 litros de coisa. O meu pai me levou até o aeroporto Santos Dumont, no Rio, me direcionou para eu começar esse sonho. E esse momento para mim foi muito simbólico, porque eu naquela motinho na Avenida Brasil, atrás do meu pai, que era a pessoa que na minha cabeça durante muito tempo me privou de viver isso, né? O que ele estava dizendo ali, a mensagem que ele estava passando, é que ele vai me apoiar em qualquer um dos meus sonhos, mesmo que ele não esteja feliz. E eu vejo muitas de vocês um pouco preocupadas com a reação da família, e cada família é uma família, acho que cada realidade é uma realidade, eu não sei como funciona a sua estrutura, mas uma das coisas que mais mexeram comigo nesse processo e que eu troco muito com as pessoas é perceber que
Cara, às vezes o seu pai no seu lugar ou a sua mãe no seu lugar, o seu responsável, não tomaria a decisão que você está tomando. Mas esses medos que a gente leva são medos muito herdados. E no final do dia, independente da decisão que você tome, os seus pais querem te ver feliz. Eles querem te ver realizada. Desde que você não esteja fazendo nenhuma maldade ou não cometendo nenhum crime, às vezes seu pai queria que você fosse médica, mas se você for super feliz e realizada como uma artista independente, pode ter certeza absoluta que as pessoas que te amam vão estar felizes. Acho que esse peso que a gente fica da opinião alheia e que a gente herda muito dos medos dos nossos pais, que não realizaram muitos dos seus sonhos, vem também com uma carga de interpretação errada. E isso foi uma coisa que eu percebi ao longo da viagem. Então eu sempre achei que o meu pai não validasse a minha ideia de viajar ao mundo porque ele queria ter uma filha do corporativo. E o que eu percebi ao longo do tempo é que essa forma dele expressar amor, que era sempre falando, ai filha, volta, ai filha, não faz isso, ai filha, não faz aquilo, e que eu achava que era uma pressão para eu voltar para prisão que eu tinha saído, na verdade era só preocupação. Olha que loucura. Não é que ele não queria que eu vivesse os meus sonhos. Ele estava com medo do que poderia acontecer comigo pelo mundo sozinha. Então eu lembro que nesse dia no Santos Dumont, meu pai foi me levar e aí tinham outros personagens no aeroporto que vamos chegar neles. Mas quando ele foi se despedir de mim, ele me abraçou e meu pai é uma pessoa que chora muito pouco. Eu vi ele chorar assim, 5 vezes na minha vida, 4. Essa foi uma delas. Ele me abraçou assim, apertado e tentou esconder que ele estava chorando. E aí depois de um tempo eu escrevi para ele e falei: pai, você tentou disfarçar, mas não conseguiu". E aquele choro dele para mim representou essa angústia que ele estava sentindo de ver uma filha indo para o mundo com uma passagem de ida para um país que ele não conhecia e sem nenhum tipo de plano ou de perspectiva. Então, acho que a insegurança que eu sentia nesse momento, de alguma forma, também estava viva dentro dele. Eu só não soube, nesse período, identificar o que era o quê. E eu achava que era só ele invalidando o meu sonho, mas não era. Então, esse peso que eu fui levando na mochila por muitas questões, inclusive essa questão do meu pai, ao longo da jornada e como eu fui percebendo que ele lidava com tudo, ele foi reduzindo. E ele foi reduzindo concretamente também. Tanto é que hoje eu uso uma mochila de 40 litros. Então eu fui deixando esses medos e essas inseguranças pelo caminho. E que não tem jeito, a gente só consegue identificar e superar quando a gente vive, quando a gente encara. Acho que dá pra gente fazer aqui um plano de guerra e tentar identificar quais são os riscos, mas eu duvido, nem o ChatGPT conseguiria identificar quais são todos os riscos possíveis dentro de uma realidade que você ainda não viveu. Esses medos, eles vão se amaciando ao longo do caminho. E eu acho que liberdade de verdade é quando você se vê fazendo coisas que já te deram muito medo e que hoje não te dão mais. E é muito legal esse processo de observar como você estava nas suas primeiras vezes e como você está hoje e entender que esse era o medo do desconhecido e do incerto e da falta de informação que foi de alguma forma sendo reduzido enquanto você caminhava. Pode fazer o exercício de olhar para vários momentos da sua vida que você já temeu, como você se sente confortável nesses lugares hoje e entender que não tem jeito, tudo é processo. Então, esse foi um momento muito especial, mas que eu não compreendia na sua inteireza naquele momento. E que eu fui mesmo assim, apesar de saber que não era necessariamente uma coisa aprovada por todas as pessoas que eu amava. E aí, quando o meu pai foi embora, eu encontrei a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe sempre aprovou muito qualquer sonho doido que eu tivesse. Se por um lado eu tinha uma pessoa que me puxava para ficar, por outro eu tinha uma pessoa que me incentivava a voar, a fazer qualquer coisa que eu acreditasse. Isso sempre me deu muita, muita força. Minha mãe diz que me admira e que acha a minha força e a minha coragem muito inspiradoras, e mal sabe ela que vem dela mesmo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito também. A gente precisa entender que
herança e legado tem muito pouco a ver com as coisas materiais que as pessoas que foram responsáveis pela nossa criação nos deixam. Às vezes eu vejo as gerações mais antigas meio frustradas de não conseguirem dar uma estrutura financeira ou material muito robusta, mas o que eu mais vejo são pessoas com muito dinheiro ou com muitas oportunidades e que não tiveram amor, não tiveram cuidado, não tiveram afeto. E aí essas pessoas se envolvem em relacionamentos completamente tóxicos, tomam decisões que não vão de encontro com o que elas gostariam, topam ficar em projetos e em empresas que não as respeitam, porque elas não sabem o que é amor. E quando a gente tem uma base forte, um alicerce de cuidado, isso faz com que a gente se torne muito mais corajoso mesmo de enfrentar, sabendo que existe um pouso emocional. Hoje em dia eu tenho muita pouca estrutura física, né, aqui no Rio, que é a minha casa, mas eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho a minha irmã. E isso é muito mais porto seguro, é muito mais colo do que um apartamento com o meu quarto e todas as minhas coisas estruturadas. Óbvio que isso é importante também, é uma coisa que eu sinto falta, não vou mentir, mas não se compara ao que é o afeto e o cuidado que eu encontro na minha família. Então minha mãe e a minha irmã estavam lá e, sim, o meu ex, hoje, né, ele também chegou no aeroporto e eu lembro muito desse momento, assim, de, embora fosse difícil me despedir dos meus pais e da minha irmã, era um amor muito seguro. Então, pra mim é muito incondicional o que existe entre nós. Eu sei que a gente pode ficar 1 ano sem se ver, 2 anos sem se ver, e que o amor jamais reduziria e nem só o amor, a gente nunca perderia o nosso vínculo afetivo. A gente nunca se abandonaria. Mas quando eu encontrei o Will, que é o nome dele, no saguão do aeroporto, pra mim foi muito um balde de água fria, porque é como se a vida ali escancarasse pra mim que sim, a decisão tá tomada, não tem mais volta, e esse amor aqui não é tão incondicional quanto o amor dos seus pais. O que você está fazendo ao entrar dentro dessa sala de embarque é se despedir de uma possibilidade de romance, de parceria que pode nunca mais ser recuperada. E isso mexeu muito com as minhas inseguranças, porque ali eu tive que bancar muito o contrato que eu assinei, né? Eu falei, cara, beleza, terminamos. Eu tô disposta a uma vida sem você do meu lado. E quando ele chegou ali no aeroporto, pra mim foi essa materialização da decisão. Foi muito bonito, assim. Eu lembro que eu comentei com ele que eu ia criar um TikTok na época para falar sobre a viagem, incentivar mulheres a viajarem sozinhas e dividir com ele que o nome seria Te Vejo na Estrada. E esse nome, inclusive, ele vem de... Sempre que você encontra uma pessoa, um viajante pelo mundo, a gente se despede falando See you on the road, que é Te Vejo na Estrada. E aí foi uma brincadeira que eu fiz com essa saudação dos viajantes no meu perfil. E aí ele chegou com um cartaz que estava escrito Boa Viagem, não lembro exatamente o quê. E no final tinha Te Vejo na Estrada, ele colocou até um arroba. E pra mim esse foi o gesto assim mais lindo, de mais apoio que eu poderia ter. Porque imagina também as inseguranças que vêm de você começar a colocar a sua cara na internet, de você começar um processo de exposição de um processo que já é muito sensível e muito delicado para você. Não era muito confortável fazer aquilo. Por mais que eu fosse uma pessoa comunicativa no trabalho, na minha vida, eu nunca me expus nas redes sociais. Eu tinha um total de 0 seguidores. Então, ver uma pessoa que eu amava e que me inspirava muito me apoiando nesse sonho e ele literalmente me apoiando, né, escrevendo o arroba e dando força para esse sonho, foi muito um empurrãozinho assim de, cara, vai, tem pessoas que precisam ouvir, você precisa falar, eu tô aqui do seu lado. Então foi um amuleto assim que eu levei na minha mochila durante muito tempo, até voltar para o Brasil. Mais de 1 ano depois, esse cartaz andava comigo na mochila. Então, esse momento no aeroporto, pra mim, que eu idealizei durante muitos anos da minha vida e que eu achava que seria o momento de maior realização da minha história, que viria junto dessa euforia e dessa realização mesmo, da concretização de um sonho,
Na verdade, eu lembro dele como um momento assim bem triste. Para mim não foi nem um pouco fácil olhar para trás, enxergar minha mãe, minha irmã e o Will e entrar naquela sala de embarque sem ter a menor ideia do que ia acontecer depois dali. E aí, nesse momento, eu volto naquela pergunta da tomada de decisão. Você está disposta a conviver com o luto das coisas boas que existem na situação que você já tá, mas que você não se vê mais, que você quer sair? Nesse caso, o luto seria desses afetos, dessa estrutura familiar, dessa estrutura física de que ter um trabalho, um currículo maravilhoso, dinheiro entrando na minha conta, um apartamento super legal. Você está disposta a abrir mão dessas coisas boas? Sim ou não? E você está disposta também a conviver com a incerteza de como teria sido a sua vida se você tivesse ido? Então, nesse meu caso, eu estaria disposta a conviver com nunca ter apostado no meu sonho, nunca ter apostado no e se der tudo certo? Eu não estava disposta a isso. Mas, por mais doloroso que fosse esse movimento de dizer adeus, eu estava disposta a abrir mão das coisas boas que a minha vida me dava nesse momento. Então, com todas as minhas incertezas dentro da mochila, com todo o meu caos interno, eu olhei para trás, vi a minha mãe e a minha irmã e entrei para aquela fila da segurança do aeroporto com muito medo, com muita dúvida, mas ao mesmo tempo com muita esperança, confiança e amor próprio e alegria por saber que finalmente, depois de tanto tempo, eu estava tendo coragem de caminhar em direção ao meu sonho, de caminhar em direção ao que eu acreditava. Então, por mais que fosse doloroso me despedir, eu estava olhando para minha vida naquele momento numa perspectiva de vai passar. O sapato machuca porque é um sapato novo, o sapato incomoda porque eu acabei de colocar ele para ocupar um novo espaço, mas aos poucos ele vai se adaptar. Eu não entendia 100% disso nesse dia específico, eu fui aprender uns 10 dias depois, já no meu primeiro destino, mas eu lembro que por mais triste que eu estivesse, eu estava também muito confiante, muito otimista de que aquilo ia passar, que eu ia melhorar, e muito realizada por ter dito sim para mim mesma, de não ter abandonado o meu desejo e o meu sonho. E aí, ainda no Santos Dumont, eu peguei um voo que era Rio-São Paulo, Cidade do Panamá. Ainda no Santos Dumont, eu postei o meu primeiro vídeo no TikTok e eu postei um story no Instagram. E esse Instagram, na época, eu tinha 1.000 seguidores, que eram os meus amigos, e eram as pessoas do meu trabalho, do mundo corporativo, e a gente sabe como que são as relações de trabalho, nem sempre existe muito espaço para vulnerabilidade. Muitos dos meus lados, eles não eram conhecidos dentro da empresa que eu trabalhava, por mais que eu fosse uma pessoa muito autêntica, tinham muitas pessoas no meu Instagram que, numa primeira vista, me pareceriam pessoas que julgariam muito esse movimento, então eu precisei de muita coragem, mas ao mesmo tempo eu precisei de muito compromisso comigo mesma. Quando eu defini que iria criar o TikTok, iria expor a minha vida nas redes sociais, inclusive foi por isso que eu comecei especificamente postando vídeos no TikTok, porque eu ainda estava me sentindo desconfortável de postar no feed do Instagram, eu postei só nos stories. Eu fiz um acordo mesmo comigo de que eu seria absolutamente verdadeira, honesta e vulnerável. Eu acho que é muito comum a gente olhar para o que acontece na tela do Instagram e romantizar muito a vida das pessoas, porque aquilo ali é um recorte que às vezes a gente esquece de olhar. E eu não queria ser essa pessoa. Eu não queria ser a pessoa que estava triste no aeroporto, mas queria abrir a tela do celular e falar o quanto ela estava feliz de estar indo viver o sonho dela. Eu não queria ser a pessoa que não honrava o que eu estava sentindo. Eu acho que essa é uma virada de chave importante também. Não é pelo outro, é pelo compromisso com a minha verdade e com quem eu sou. É a mesma coisa que eu falei no episódio passado sobre o ato de escrever. Quando eu escrevo, sabendo que só eu vou ler no futuro, aquilo ali é um compromisso com a minha versão de alguns anos
de que o que a Manuela do passado escreveu era 100% do que ela estava sentindo naquele momento. Eu já não vou ter mais esse ressentismo do sentimento, então eu preciso confiar que as palavras que foram colocadas no papel transmitiam a verdade que existia dentro de mim. Nesse momento eu abri o celular e gravei o meu primeiro story pro Instagram aos prantos, chorando, lembrando que eu sou uma pessoa, hoje não, né, vocês sabem, mas nessa época eu era uma pessoa que não chorava em público jamais, e nem comigo mesma, assim, eu tinha um pouco de dificuldade de colocar a emoção pra fora em forma de lágrima, sabe? Não fazia tanto parte da minha personalidade naquele momento. Era uma coisa mais restrita a alguns ciclos e situações muito específicas. Mas naquele momento eu lembro de abrir a câmera e começar a falar o quanto eu estava nervosa com aquele início. Mas ao mesmo tempo como eu estava feliz e como eu esperava que eu pudesse, com o meu caminhar, com o meu processo, inspirar outras pessoas a fazerem aquilo também. Foi um compromisso comigo e foi um compromisso com as pessoas de que, olha, eu tive coragem, eu tô fazendo e eu quero te inspirar a fazer a mesma coisa. Mas não necessariamente vai ser fácil em todos os momentos. E esse início da jornada da minha volta ao mundo ficou muito marcado por esse aprendizado de conviver com a dualidade do sentimento. Eu cheguei no Panamá os meus 10 primeiros dias, e o Panamá, inclusive, foi um lugar que eu não gostei muito, e hoje eu consigo ver que foi menos pelo país e mais por como eu estava naquele momento. Então, é até aquela história, né, de que se você tá, cara, doente internamente, se você não sabe lidar com as suas emoções, se você tá com um momento de caos, não adianta você sair do Rio de Janeiro e ir pra China, os seus problemas vão te acompanhar. E às vezes a gente fica nessa ilusão de que é só mudar o de fora que a gente muda o de dentro. E sim, eu acho que ajuda muito. Talvez seja uma das coisas que mais ajude você sair desse lugar que existem tantas cobranças, expectativas e projeções. Mas esse lugar, ele não é a resolução do problema. Ele é o ambiente que vai proporcionar espaço para você observar, para você investigar, para você sentir e assim você se curar. Coisa que talvez você não conseguiria fazer no seu lugar de origem, onde o problema começou e se maximizou, né? Então, quando eu cheguei no Panamá, esse meu primeiro país, foram 10 dias, assim, eu até resolvi adiantar e fui embora rápido, mas foram 10 dias de muita angústia. Eu tava muito infeliz mesmo de estar ali e o tempo todo vinha na minha cabeça a vontade de desistir. Lembra do sapato? Me dava vontade de voltar na loja e devolver aquele sapato ou trocar por um sapato que não me machucasse tanto. Então eu me vi assim em alguns momentos ligando pro Will, ligando para amigas muito próximas, ligando para minha família e falando, cara, eu não queria estar aqui, eu não queria estar me sentindo tão desamparada, tão sozinha. E naquele momento eu percebia que eu estava me cobrando muito, porque eu já tinha viajado sozinha várias vezes. Viajar sozinha para mim sempre foi assim maravilhoso. Eu nunca tive problema nenhum de me sentir sozinha, de sentir medo, de sentir qualquer tipo de insegurança. E eu ficava tipo, caraca, eu já fiz isso tantas vezes, o que tá acontecendo? Mas não, eu nunca tinha feito aquilo. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha sem ter para onde voltar, sem ter uma estrutura para me receber, sem ter um salário de férias entrando. Tudo era novo. Eu estava me cobrando um tipo de comportamento que não fazia o menor sentido para aquele momento específico, porque toda a conjuntura tinha mudado. Toda a conjuntura era diferente. Então, como que eu vou me sentir completamente segura viajando sozinha se, cara, eu não sei por quanto tempo eu vou fazer isso, eu não sei quanto tempo meu dinheiro vai durar, eu não sei quanto tempo os meus amores vão me esperar, né? Na minha cabeça, essa era uma das questões nessa época. Eu não sei se eu vou ficar velha pro mercado, eu não sei se, cara, tudo vai dar errado. Eu não sabia de nada, eram muitas e muitas incertezas. Então, óbvio que eu tava num momento de muita sensibilidade interna. E por isso, justamente, que a vontade de desistir era tão grande, porque estava machucando demais. Mas eu também estava finalmente muito realizada. E aí, o principal ensinamento desse período, desses 10 primeiros dias, e que para mim foi muito uma virada de chave,
foi, de novo, essa ambiguidade, essa dualidade. E qual é o ponto principal aqui? A gente vive num mundo que cobra uma felicidade estonteante, uma felicidade romantizada, uma felicidade extrema quando você realiza desejos e toma decisões importantes. E aí a gente cresce com essa ideia errada de que a felicidade é um sentimento exclusivo, que ela não pode coexistir com outros sentimentos que são naturalmente contrários. Então, se eu tô sentindo raiva, eu posso estar triste também. Se eu tô decepcionada, eu posso estar frustrada. Agora, eu não posso estar alegre e triste ao mesmo tempo. Eu não posso estar realizada e duvidosa. Eu não posso estar vivendo um luto e ao mesmo tempo estar vivendo um nascimento de outra coisa. É como se essas coisas elas não pudessem coexistir num mesmo espaço, mas elas podem. Elas não só podem, como elas devem. Elas são saudáveis de serem sentidas em sua completude, porque elas são complementares. Ao invés de buscar uma vida de felicidades imediatas e instantâneas e, cara, que tomam conta de todo o nosso sentir, eu entendi nesse momento que a felicidade podia coexistir com a tristeza, com a incerteza e, mais do que isso, a felicidade podia coexistir com a culpa. Nesse momento, eu estava triste também porque eu estava me sentindo muito culpada de não estar feliz. Eu ficava me cobrando essa felicidade imediata e absoluta como se ela não pudesse existir junto com a tristeza, e pelo fato de eu não estar me sentindo grata por estar realizando o meu sonho e fazer uma coisa que eu sabia que era um puta de um privilégio, eu ficava me sentindo muito culpada. Eu ficava tipo, caralho, Manuela, que isso? Porra, tu tá realizando seu sonho, você tá dando a volta ao mundo, você, cara, tem pessoas que te amam, você tem estrutura financeira, você se preparou pra isso. Por que diabos você não tá conseguindo se sentir feliz? Por que diabos você não tá realizada com tudo isso? E aí essa culpa, ela foi me corroendo por dentro e foi capaz de me deixar mais triste ainda. Se eu soubesse que é normal se sentir assim em momentos de transição, em momentos de sapatos que vão se adaptando, essa culpa ela teria sido muito, muito, muito diminuída. E eu lembro que eu levei um caderninho que eu chamo de caderno das pessoas especiais, e a minha ideia era pedir para as pessoas que eu conhecia pelo caminho deixarem uma mensagem para eu guardar como um grande tesouro. E depois de uns 7 dias, assim, eu ainda estava triste, mas eu já estava começando a me sentir um pouco melhor. Eu conheci uma menina da Holanda que estava... Não, da Bélgica. Ela era da Bélgica. E ela estava terminando a volta ao mundo dela. Ela fez um sabático de 6 meses e naquela semana que eu tava começando, ela tava voltando pra casa. E por eu estar me sentindo muito culpada, e ela foi a primeira pessoa que eu me abri, que eu comecei a ter trocar uma ideia ali na piscina do hostel, eu perguntei pra ela, cara, e aí, como que foi seu sabático? Como você tá se sentindo? E a resposta imediata dela foi, nossa, foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E aí quando ela falou aquilo, eu falei, tipo, ai, caralho, eu sou a única pessoa no mundo que não tá feliz por fazer isso. E aí eu respondi pra ela, nossa, mas desde o primeiro dia, desde o início, foi incrível assim? E aí a resposta também imediata dela foi, oh no, first week was hell. Foi exatamente assim, que a tradução é, claro que não, a primeira semana foi um inferno. Quando ela falou isso, gente, eu juro, que saiu um peso das minhas costas. Eu respirei tão profundamente, eu me senti tão compreendida que tudo depois desse dia começou a melhorar. E aí eu volto no compromisso que eu fiz no Instagram. Eu nunca vi ninguém falando que o início da volta ao mundo foi muito difícil, que o início do sabático foi muito difícil. Então essa culpa me vinha de um lugar de me sentir muito incompreendida. Se esse sentimento de alguma forma não era validado pela sociedade, era quase como se eu não pudesse sentir ele. Por isso que a culpa vinha me corroendo tanto. E aí eu acho que contar a sua história com muita verdade é também um jeito de você mudar o mundo, porque é só a partir dessas referências que a gente consegue se identificar e não se sentir sozinha. Então, quando eu falo para vocês que a coragem feminina ela é coletiva,
é porque ao falar da nossa história e ao fazer coisas que são inimagináveis, a gente de alguma forma abre espaço e dá permissão para outras pessoas e outras mulheres compreenderem aquele sentimento e sentirem também. Então essa menina foi um anjo que apareceu na minha vida nesse momento e ela me deu as ferramentas que eu precisava em uma frase, ela melhorou meu mundo e me permitiu continuar com ainda muita insegurança, ainda muita incerteza, mas sabendo que existia uma luz no fim do túnel. E que quanto mais eu caminhasse, quanto mais as semanas passassem, mais aquele sapato ia ficar confortável no meu pé. E aí o lugar da dor seria substituído pelo prazer de estar andando num sapato que eu desejei durante muito tempo. E é assim, né? Os sentimentos eles vão flutuando. Então, você tá sentindo, cara, no início, muita insegurança, muita culpa, tristeza e pouca euforia e felicidade. E aí, com o passar do tempo, essas coisas vão se equalizando até que a felicidade, a alegria, a realização e a segurança superem aquelas angústias que eram sentidas num primeiro momento. E uma outra coisa que funcionou muito como uma âncora para mim nesses momentos de dúvida foi voltar na minha versão que tomou a decisão. Então, pensa que você terminou um namoro agora e você estava segura da decisão que você tomou, mas você ainda está se adaptando ao seu novo sapato e a vida fica de alguma forma querendo te puxar de volta para aquele lugar seguro. Vamos lembrar que o nosso cérebro, a nossa natureza, é uma natureza de buscar ausência de dor, de buscar conforto. Então a gente não quer essas mudanças que mexam com o nosso modus operandi. Então é difícil. Voltar na pessoa que a gente era quando a gente tomou uma decisão pode ser uma âncora que vai te ajudar muito a persistir e não se deixar levar pela sensualidade da vida querendo te voltar para esse lugar que você acabou de sair. Então, acho que nesse sentido, escrever ajuda muito. Escreva como você está se sentindo quando você tomou a decisão, escreva quais foram os motivos pelos quais você tomou essa decisão e quando a dúvida bater, volta nessa pessoa. Volta nessa Júlia que decidiu que não ia mais estar com essa pessoa. Volta nessa Fabiana que decidiu que não queria mais estar naquele emprego e quis pedir demissão. Volta na pessoa que você era quando você tomou a decisão de agir e se conecta com quais foram os motivos, quais foram as razões pelas quais você buscou essa mudança na sua vida. Não deixa que a vida te atropele e que a vida queira te empurrar para as coisas boas que existiam naquele lugar, porque nesse momento de aprender a andar com esses sapatos é muito fácil que ela faça isso e facilita identificar e registrar quais foram as razões, porque aí você tem literalmente um registro e você consegue se conectar mais facilmente. Eu levo mulheres para viajar pelo mundo e isso é uma coisa que eu falo muito com elas. Às vezes, no meio daquela egrégora de mulheres e de estar num país diferente, de muita coisa fora da rotina acontecendo, fica muito lúcido para cada uma de nós coisas que nos incomodam e coisas que a gente precisa mudar na nossa realidade, na nossa vida. Aproveitar esse espaço de clareza para sentir e sentir muito é muito importante. Mas mais importante que isso é registrar esse sentir para que quando você volte para sua casa no Brasil e seja engolido por aquela rotina e por aquelas pessoas, você não se afaste dessas decisões e dessas clarezas mentais que chegaram na tua vida e volte atrás. Então, por isso que, se você estiver passando por um momento agora, por exemplo, escutando esse podcast, se está vindo coisa na sua cabeça que confirma alguma decisão que você já sabia que precisava ser tomada, registra como você está se sentindo, registra como cada uma das minhas palavras estão chegando no seu coração. Porque quando você for concretizar essa decisão, ou se você já tiver concretizado, mas estiver num processo recente, isso vai te ajudar a se fortalecer e vai te ajudar a continuar bancando a decisão que você tomou. Honrar a pessoa que você era quando você tomou. Sim, às vezes o caminho mais fácil ou mais confortável é voltar para o lugar de onde você saiu.
Mas, spoiler, lá você vai encontrar as mesmas pessoas, as mesmas situações, os mesmos desafios, os mesmos prazeres também, mas nada mudou. E tentar identificar quais são essas coisas e saber que nada mudou te ajuda a persistir, a continuar caminhando. O ego, ele fica tentando resistir a essas mudanças porque o ego não coexiste com a consciência, né? Você identifica uma coisa que não te faz bem, o ego ele vai tentar resistir, não tem jeito. Porque o ego é essa entidade que sobrevive a partir de confirmações de identidades, e muitas vezes identidades que não te beneficiam. Consciência de quem você é de verdade na tua essência não coexiste com o ego. E identificar esse ego como muitas vezes o seu vilão da história pode te ajudar a sair dessas armadilhas. Então esse foi o início do meu sonho. Foi assim que começou a volta ao mundo, talvez não como vocês esperassem, mas eu tô sendo muito transparente em relação a como foi, porque acho que pode ajudar a entendermos que felicidade pode sim coexistir com outros sentimentos e que isso não precisa te amargurar ou te vestir de culpa. Muito pelo contrário, a consciência disso pode te libertar e te ajudar a experimentar cada um dos sentimentos no momento certo. Porque a angústia, a insegurança, a infelicidade, a culpa, elas também precisam ser sentidas, elas estão te dizendo alguma coisa. Então não tenta ofuscar esse sentimento. Tenta abraçar ele na sua inteireza, da mesma forma que você abraçaria sentimentos que são socialmente bem aceitos. Compreende o que eles estão querendo te dizer, porque tem muita beleza aí dentro também. E chegando no final do episódio, vamos para nossa frase, poema, que eu sempre gosto de fechar com alguma coisa externa que de alguma forma reproduza a mensagem do episódio. Antes disso, eu sempre esqueço de pedir aqui, mas além de compartilhar, comentar e dar 5 estrelas aqui no programa, se você gosta, não esquece de seguir também aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo, porque também me ajuda muito a chegar em mais pessoas que possam se beneficiar com isso. Essa frase, na verdade, ela vem de um discurso, uma entrevista, na real, que um piloto de Fórmula 1 deu e que eu escutei no início da minha volta ao mundo e eu lembro que me acolheu muito. E ele diz assim, o nome dele é Daniel Ricciardo, não sei se é assim que fala. Mas ele diz: aproveite as borboletas no estômago, aproveite a ingenuidade do não saber, aproveite o nervosismo, a pressão, o fato das pessoas ainda não te conhecerem. Aproveite o processo de construir um nome para si, de ficar mais rápido a cada volta e de conhecer pessoas incríveis pelo caminho. E quando ele falou isso de pessoas incríveis pelo caminho, eu lembro que eu ficava muito emocionada, porque embora eu ainda estivesse muito no início, eu já tinha viajado muito sozinha e eu sabia que eu iria conhecer pessoas maravilhosas. E eu gosto muito desse discurso dele, porque de alguma forma ele quebra essa ideia de perfeição imediata, né? Que é uma coisa que a gente bate muito aqui também. A gente costuma dizer que não existe destino, mas o caminho é o destino, não existe linha de chegada. Se tudo que a gente tem é o hoje, é o agora, esse é o destino, essa é a vida. E quando a gente aprende a aproveitar o processo e cada uma das coisas que só esse momento te entrega, e as borboletas no estômago, e a ingenuidade, e a pressão, tudo fica mais leve, porque uma coisa que mudou muito essa minha ansiedade de querer chegar em lugares o tempo todo, lugares específicos, né, linhas de chegada, foi entender que algumas coisas, só o momento que eu tô, me entregam. Então, cara, eu talvez não esteja, sei lá, você tá desempregada, então você tá cheia de tempo livre, tá se sentindo a pessoa mais inútil do mundo e tá o tempo todo querendo encontrar um novo emprego. O tempo livre que você tem agora e a oportunidade de encontrar sua família sempre que preciso, de fazer programas que você nunca fez, só existe nessa lacuna, nesse momento que você está desempregada. Eu quero porque eu quero encontrar um marido e ter um relacionamento. A beleza de estar
solteira e esse espaço que você tem pra si quando você tá solteira só existe nesse momento que você tá solteira. E quando a gente aprende a apreciar as coisas que só o momento que a gente tá entregam, mesmo que a gente saiba que ele seja um caminho até um outro lugar que a gente gostaria de estar, muda tudo. Muda tudo, porque aí você passa a observar a sua vida, independente do estado que ela esteja, sempre como um copo meio cheio, porque ela sempre vai ter alguma coisa para te oferecer, mesmo que ainda não seja a coisa que você gostaria ou o lugar que você gostaria de estar. Quando você chegar nesse lugar, você vai ver que você vai precisar abrir mão de coisas boas que só o momento atual entrega. E saber valorizar essas coisas no presente do indicativo, quando elas estão acontecendo, faz com que o caminho de fato seja o destino, de fato seja a vida. Porque aí você sai dessa mentalidade de escassez, de estar sempre olhando para o que falta e enxerga abundância, beleza e completude em todas as coisas que já fazem parte da sua vida. Um beijo enorme, espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente se vê na semana que vem e no próximo episódio do Medo ao Mundo a gente começa finalmente a jornada pela primeira temporada que foi na América Central. Eu amo muito vocês, um beijo grande no coração e até semana que vem.